No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, Tiziano Americano. Bom dia, Tiziano. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os amigos do Radar. Eu quero aproveitar essa sua expertise, a sua experiência. Você foi diretor de transportes internos, né? Isso. E eu vi uma reportagem na Folha do Ponto. Várias ambulâncias, várias combis largadas lá no Macedo. Por que isso, Tiziano? Largada, não digo largada, né? Estão guardadas para o próximo leilão, né? O governo Guti, ele fez um leilão em 2017, 2018, 2019, 2020 não foi possível devido à pandemia. E aonde a gente guarda os carros que estão parados, né? Que não vão ser mais utilizados? Naquele pátio, Pedro. Normal, então não tem como a gente fazer um leilão a cada dia que para um carro. Então, se hoje o DTI determinar que algum veículo vai ficar parado por falta de condições para voltar a trabalhar, a gente guarda onde? Né? Tem que guardar lá. Vai esconder? Não tem o que esconder. São carros condenados? Condenados, isso mesmo. Esses carros são passados por uma vistoria técnica, tá? É do nosso engenheiro mecânico. Nós temos dois na prefeitura, que é o senhor Moisés e o senhor Daniel de Carreira. Após esse laudo, ele é posto para leilão, né? Colocado à disposição do leilão. É claro que a gente pode utilizar alguma peça dele ainda, se for viável para o setor. Então, às vezes, um carro bate, você pode tirar uma porta, mas como são carros muito antigos, não tem a necessidade da gente guardar mais tempo. Porém, a pandemia dificultou o leilão desse ano, né? Isso é óbvio. Mas de um ano para o outro, Tiziano, acumula tantos carros assim? Pedro, vou te falar mais. Tem muito mais carros que estão à disposição para ir para o leilão, só não passaram pelo laudo técnico. Por exemplo, nós herdamos 190 veículos do SAI, né? Sim. Nós temos mais ou menos uns 40 ou 50 que vão para o leilão. Não tem condição de arrumar esses veículos. São carros muito antigos, 2003, 2004, que se fosse para o nosso uso, não daria. Imagina para a máquina pública, que muda de motorista, um dirige, o outro dirige. São carros que não suportam mais. E ninguém cuida. Não é que não cuida, né? É que são carros ultrapassados, né? Carros, por exemplo, as combis, né? A gente tem algumas operando ainda, mas é um veículo muito caro de manutenção hoje, até por falta de peças no mercado. Mas hoje é um carro conceitual, está super valorizado no mercado. Isso mesmo, só que para trabalhar na máquina pública fica difícil. Por exemplo, lá temos carros combis da funerária, né, Pedro? Então são veículos que você não acha nem peça para aquelas adaptações. Então é difícil, é complicado. E eu vi ambulâncias também do SAMU? Isso, temos uma ambulância lá parada hoje. Esse veículo, para ir para o leilão, precisa de um documento do governo federal de desfazimento, né? Não é a gente para o SAMU e vai para o leilão. Uma palavra estranha, desfazimento. O desfazimento do veículo, é isso mesmo. Vem um e-mail, né, do governo federal autorizando. Aquele veículo que está no pátio hoje, ele bateu a lateral, foi uma batida pesada do SAMU há um tempo atrás. Nós tentamos ainda ver se compensava a recuperação, mas não compensa. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, nós herdamos da administração passada 4 veículos do SAMU. Temos 23, né? O governo federal, o Ministério da Saúde, exige que a cada 100 mil habitantes tenha um à disposição. Teríamos que ter 14, temos 23, né? Então não tem necessidade de gastar milhões em um carro, né, que custaria aí em torno de 100 a 200 mil reais um veículo daquele, dependendo do ano, a gente gastar 100, 150 mil para recuperar aquele veículo sem necessidade. Agora, aquela velha dúvida, é melhor alugar carro ou comprar carro para a prefeitura? Depende da situação, né? Por exemplo, hoje a gente tem lá um valor gasto com a folha de pagamento, né? Então, quando você aluga o veículo, você pode alugar com e sem motorista. Sim. No caso das ambulâncias, e aí eu vou falar com propriedade, o ideal é locadas, né? Porque são veículos que andam em alto desempenho o tempo todo. Então, o desgaste desses veículos é muito grande,
né? Diferente de um veículo de passeio. Depende da necessidade ali para fazer um malote, você pode comprar sim e colocar à disposição do setor para os funcionários. Então, na sua visão, a ambulância é melhor locada, é isso? Na minha visão, sim, porque o custo de manutenção é muito alto, né? Já com motorista e tudo? Com motorista e combustível. Agora, para serviços internos burocráticos, é melhor a prefeitura ter o seu próprio veículo. Isso mesmo. O ideal é você ter também uma porcentagem locada, por quê? Você pega esse momento de pandemia, por exemplo, né? A gente tem aí 40% dos servidores afastados devido ao grupo de risco. Então, nesse momento, falta motorista, né? Se você tem um contrato com uma empresa de locação, você solicita o motorista ou o veículo e não deixa o setor parado para alguma coisa de emergência. Agora, por que não teve leilão esse ano? A gente programou um leilão um pouquinho depois do leilão anterior. E a gente tinha a previsão aí de fazer para março ou abril. Aí veio a pandemia, afastou os servidores que cuidam dessas documentações. E aí como não tem muita coisa para ir para o leilão é feito, Pedro, não só com veículos, tá? Com sucatas da prefeitura, com equipamentos eletrônicos que são posto à disposição, eletrodomésticos. O leilão é feito no geral. Não é só de carros? Não é só de carros, né? O DTI é responsável pelo leilão, né? Mas junta-se tudo que tem para leiloar da prefeitura, da administração, até papel. Quantos carros, mais ou menos, esse ano? Hoje. Você diz para o leilão ou que a gente tem à disposição da administração? Não, parados. A gente tem lá uns 60 carros parados hoje. É muita coisa, né? Mas que vai para o leilão aí, a gente ainda está fazendo os laudos. Eu tive conversando até com o Moisés e mais ou menos aí uns 30, 40 veículos vão para o leilão, para o próximo leilão. E qual o tamanho da frota hoje? Hoje nós temos 850 veículos, mais ou menos. Caramba! Nem temos motorista para tudo, né? Então, não adianta a gente também... Você diz carros de passeio e caminhões, é isso? Sim, juntando toda a frota, né? Todos os equipamentos que temos, carros, ambulâncias, caminhões, e desses 150 veículos vieram do SAI. Vieram 190, mas que estão operando 150. E as máquinas? Também recuperamos. Retroescavadeiras? Contando com todos, né? Cada veículo tem um prefixo chamado DT. E, inclusive, nós recuperamos aí do cemitério, né, 2 Bobcat, que é usado para fazer as covas. Então, no cemitério do Bom Sucesso não tínhamos, quando eu assumi o departamento há um ano atrás, estava quebrado e até ia para leilão essa Bobcat, e graças ao bom desempenho dos funcionários conseguimos recuperar. Então nós temos mais carros que motoristas, é isso? Hoje tem, porém tem alguns veículos que é usado no departamento com alguns funcionários que possuem autorização para dirigir, né? Não é aquele funcionário que faz o serviço de motorista, ele usa esporádico, né? Então ele tem uma reunião no passo, ele tem um veículo lá no departamento dele, que ele não precisa de um motorista para levar ele e aguardar 2, 3 horas ele na reunião no Paço Municipal, né? Então ele mesmo com essa autorização para dirigir, sendo habilitado, ele pega o veículo e vai até o Paço Municipal e a gente economiza aí e otimiza a frota. A frota da GCM é própria ou é alocada? Temos locadas e temos própria. Eu não tenho a quantidade certa, mas que eu sei que tem em vigência aí é um contrato com motos, né? As motos também são essenciais aí para a GCM, pela rapidez e agilidade. E no trânsito também? No trânsito, o que a gente conseguiu fazer com os secretários foi pegar algumas motos que não serviriam mais para a GCM, né? E que não andem em alto desempenho, deixar à disposição do trânsito. Reaproveitamos. Se você sabe me dizer quanto que ganha, mais ou menos, um motorista da prefeitura? O salário, se eu não me engano, em torno de R$ 1.500. Pouco, hein? Pouco, mas tem algumas gratificações, né? Que isso eleva um pouco. Ou tem aquele hábito da hora extra? Não, isso era uma prática, né? Então, um jeito de economizar foi determinar a proibição de horas extras através de decreto, né? No passado. Mas hoje tem alguns setores que a hora extra é essencial, né?
como, por exemplo, a GCM. Dependendo do evento que você tem no final de semana, Sim. do que a GCM terá que atuar, o secretário pode determinar ali algumas horas extras para completar o efetivo. Aliás, a GCM é mais importante aos finais de semana que durante a semana, porque as ocorrências acontecem muito mais nos finais de semana. Né? Eles operam em plantões, né? Mas mesmo assim, às vezes Sim, depende... escala, né? Isso, depende do... Agora, eu fiquei impressionado com esse salário em R$ 1.500, eu acho baixo. Isso é o inicial, né? Mas como a maioria dos motoristas já tem um tempo de serviço, alguns já incorporaram algumas funções, alguns cargos. E tem que ser carteira profissional, profissional, né? Isso mesmo. Tá ok. Tem que estar lá, exerce atividade remunerada, né? Exatamente. Obrigado, Tiziano, pela participação. Obrigado. É uma pena, né, que nesses momentos políticos aí algumas pessoas se aproveitam, né, querendo falar mal do governo A, B ou C, para tentar angariar aí o maior apoio, né? E na verdade a realidade não é essa, né? No caso das próprias ambulâncias, temos 4 apenas parados lá no pátio e temos 20 à disposição aí, né? Eu só vou discordar num quesito. Eu não entendi por que o leilão foi suspenso. Deveria ter acontecido. Pedro, volto a falar, a gente precisa de alguns dados técnicos. Por exemplo, o Detran tem que passar algumas informações dos veículos. Se o Detran está fechado, fica difícil você levantar essas informações. E aí tudo vai protelando, vai jogando para frente. Para não fazer algo irregular, a gente prefere suspender o leilão para não correr o risco de fazer algo errado, né? Obrigado, Tiziano. Obrigado, Pedro. Um abraço.